Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bom? Espero que sim, estamos aqui para mais uma leitura de Salmo de número 27. Passamos umas semaninhas meio off aí, que às vezes a gente fica meio jururu, sem vontade de cantar uma bela canção, mas também junta-se ao fato, principalmente, pelo menos para mim, né? De que, gente, olha, pra gente que mora em Cachoeira, numa cidade que a gente está acostumado entre 35 e 42 graus, né? Bater 8 graus é de doer a alma, tá? Dói a alma, meu Deus do céu. E essa zoeira no fundo que vocês estão ouvindo é simplesmente a ventoinha nova da minha placa de vídeo. E não consegui resolver isso ainda não, tá, gente? Isso vai ficar pro futuro aí, paciência. Mas vamos lá, Salmo de hino número 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? É importante lembrar em que contexto ele está escrevendo isso. Nós estamos falando, obviamente, de 950 a 1000 anos antes de Cristo. Quando se fala em luz, é literalmente aquela coisa que a gente vê em desenho ou filmes antigos, que é aquela lamparina, onde a pessoa carregava assim, né? E aí ficava aquele paviozinho ali pegando fogo. É aquela coisinha onde possibilitava-se que as pessoas pudessem andar de noite. E aquilo só dá uma visão ali só para poucos metros a seu lado. Mas o que ele está querendo dizer é que em um ambiente onde antes não havia lamparina, com esta luz eu consigo andar vendo 3, 4, 5 metros ao meu lado. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que com a luz que Deus me fornece, que aos nossos olhos é sempre muito pouca, né? A gente geralmente sabe muito menos do que deveria a respeito das coisas. Então, com a pouca luz de sabedoria, de conhecimento, de coragem, de braveza e de coisas que Deus nos dá, nós já somos capazes de caminhar pela noite. E noite significa literalmente, né, trevas, escuridão, ausência de conhecimento, perigo e, né, aquela ideia de vale da sombra da morte. Tudo isso está desenhado nesse contexto tão pequenininho aqui. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Você está entendendo que, olha só, com tão pouco verso já se pode falar tanta coisa. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Num ambiente onde as armas mais avançadas que se tinha eram arcos e flechas, tinha algumas flechas maiores, né, que elas eram para alcances maiores, tinham metralhadoras de ferro, flechas que vieram depois, mas não sei se nessa época aqui de Davi elas já existiam, né? Metralhadoras porque soltam vários tiros assim por minuto, né, de flechas, e enfim, independente de qual tipo de armamento que se pudesse haver naquela época, nós estamos falando de uma época onde a fortaleza, que era um muro onde se passavam carros por cima, muros feitos de pedra concretas ligadas com betume. Quer dizer, dentro de um ambiente desse, Neemias, por exemplo, quando foi reconstruir os muros de Israel, estava reconstruindo isso aí, tá? Era pedra para tudo que é lado, era gente carregando muita pedra, muito betume, as ligações e aquela coisa tal, era muita coisa, uma ideia de uma fortaleza. Fora que a fortaleza tinha sempre vários pontos mais altos, onde nos fortes das fortalezas, os vigias ou atalaias, como assim eram chamadas principalmente pelo profeta Ezequiel, nos capítulos 3, 18 e 33, inclusive nos colocando ali como atalaias, né, como olheiros da torre forte, né, da base forte. Então é muito difícil você atacar uma aldeia normal que está ali desguarnecida, ainda que armada, é absurdamente mais fácil do que atacar um forte. Então, quando ele fala que o Senhor é a minha fortaleza, a quem terei medo, quer dizer, a fortaleza por si já é um conceito gigante, e ele falando que Deus é a sua fortaleza. Olha que coisa fenomenal. Quando malfeitores me sobreveem para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Quer dizer, aqui numa ideia de temporalidade, né? Em algum tempo qualquer que acontecer de gente se levantar para guerrear contra mim,
eu nem preciso fazer muita coisa, que eles tropeçam. O que é tropeçar? Cair no próprio pé. Aquela ideia de que os seus laços sirvam a seus próprios pés, que já lemos em salmos anteriores, né? Eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe, a ideia de fazer sítio, sitiar uma cidade, ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, eu ainda assim terei confiança. A ideia de ter confiança inabalável, independente de circunstâncias. E se o STF mandar prender você na sua casa aí, porque sei lá, você falou Lula é feio, né? Hoje em dia pode tudo, né? Então, tenha confiança, sabe? E se a polícia vier prender e retirar as guardas dos seus filhos, porque você, por exemplo, uma coisa que já é realidade no Canadá, porque se você não permitir que a ideologia de gênero seja ensinada a seus filhos como uma coisa normal, né? Você perde a guarda dos seus filhos. A tendência disso é se espalhar pelo mundo, né? Na China existem os uigures, que são escravos em campos de concentração islâmicos, onde lá eles são chamados de campos de reeducação, né? As mesmas coisas que aconteceram em Holodomor, né, que eram os campos de concentração comunistas e os campos de concentração nazistas, né, que são tudo socialismo mesmo, mas a ideia é que tem uns que a gente conhece mais do que outros, embora alguns tenham as proporções muito maiores do que hoje. Os próprios uigures hoje são muito maiores do que na época da Alemanha nazista, né? E você vê, e ainda que isso tudo aconteça, não terei medo. Qualquer povo que fosse massacrado, como o povo judeu foi, de 39 a 45 por um socialista, ele não sei se sobreviveria muita coisa deles para contar a história. E hoje Israel é uma das maiores potências em todos os sentidos do mundo. Pode pesquisar aí, prêmios Nobel em todas as áreas, física, matemática, tudo. Tecnologia mais avançada do mundo, tudo é deles. Aí vai aquele maluco americano que foi eleito agora lá, doa 300 milhões de dólares para o Hamas, indiretamente. 2 semanas depois explode um bombardeio contra Israel, comprado com armamento do norte lá, onde eles tinham armamento, né, nem vou falar de que país, mas armamento de ponta e de coisa assim, de 3, 4, 5 mil torpedos. Entraram 20, 30 e ainda assim o estrago não foi grande, porque o armamento de Israel ainda é superior. O que isso tem a ver com isso aqui? É que ainda que eu seja sitiado, ainda que todas as nações poderosas do mundo se levantem contra mim, eles vão cair pelos seus próprios laços. Profeta, rei Davi, rei da tribo de Israel, né? Já que citamos Israel aqui, né? Da tribo de Judá, né? Do povo de Israel. Então, aí ele prossegue, dizendo uma coisa no verso 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que era a casa do Senhor para ele lá? A casa do Senhor para ele era o templo. E não era como hoje, como nós temos muitos templos de muitas denominações. Era um templo só. Ou seja, era o local de adoração, que era em Jerusalém. Inclusive os samaritanos achavam que se devia adorar a Deus buscando a Deus nas montanhas. Por isso que aquela mulher que já tinha tido 5 maridos e o que tinha agora não era dela, quando Jesus lhe pediu água do poço, a primeira coisa que ela falou quando descobriu que ela era profeta foi o quê? Então me responda, Senhor, a gente deve adorar a Deus no templo ou nas montanhas? Porque os israelitas dizem que isso aqui é no templo e os nossos pais dizem que é nas montanhas. E aí Jesus Cristo responde: pois nem no templo, nem nas montanhas, porque o Senhor quer adoradores que o busquem em verdade, em espírito. Mas isso já de Jesus, né? É Deus na pessoa de Jesus, mostrando o que ele queria desde o começo. Mas na compreensão de Davi, onde o local certo de adoração ainda era única e exclusivamente no templo, o que ele queria estar era constantemente na presença do Senhor. Nós queremos estar constantemente na presença do Senhor? É de verdade isso mesmo? Que às vezes eu acho que não. Mesmo que o nosso coração às vezes queira estar com Deus muitas vezes, parece que tem hora que a gente quer folga de Deus. Eu falo por mim isso, né?
Tem muita coisa que a gente precisa se converter, a gente vai se convertendo devagarzinho. A santificação é um processo que dura o resto da vida, né? Então uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então ele quer contemplar a beleza do Senhor, onde ficavam os pergaminhos, ele quer olhar, para ele olhar, inclusive hoje uma coisa que os judeus fazem, que é a saudação à Torá, contemplar a Torá, o mandamento divino. Isso para ele tinha significado, e não somente contemplar visualmente, mas meditar. Então ele olhava para a Torá, meditava na Torá, dia e noite, ou pelo menos no tempo que ele pudesse fazer isso, né? Quando não estava guerreando, né? Estava na guerra, meditar no seu templo e na sua palavra, que é a Torá lá antigamente. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, como diz João, né? E é Jesus Cristo de Nazaré. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. O que é um pavilhão, gente? Uma construção grande com a ideia de guardar grandes quantidades de coisas, certo? Geralmente coisas como provisões, por exemplo, quando acontecem catástrofes como a de Brumadinho, como há uns 8, 9 anos atrás teve aquela enchente que assolou o sul do Rio de Janeiro todo, assolou aqui o Espírito Santo todo. Na minha casa, por exemplo, aqui entrou cerca de 1,5 metro de água aqui em Cachoeiro, né? Eu tinha isso salvo no meu Facebook, mas o Mark Zuckerberg provavelmente me acha um fascista, uma ameaça para a sociedade, e resolveu excluir permanentemente o meu Facebook, né? Assim seremos, tá? Todos os cristãos, né? E não é só em nível de mídia social, não, tá? É de verdade mesmo, né? Até porque na promessa, né, gente, seremos degolados nos últimos dias. Mas paciência, né? Para o Senhor vivemos, para o Senhor morremos. Sigamos. Mas eu tinha isso tudo lá, mostrando as desgraceiras que aconteciam. E quando isso acontecia, todos os provimentos eram colocados em pavilhões, para que depois fossem distribuídos de acordo com as necessidades de cada parte de povos, certo? Então quando ele fala no verso 5, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, quer dizer que quando o pau estiver quebrando, estiver dando tudo errado, ele vai me guardar num lugar cheio de provisão, e eu teria segurança no Senhor. E essa segurança é uma segurança de alma, de espírito. Não é necessariamente uma segurança física, tá? Porque às vezes, fisicamente a gente morre mesmo, né? Fisicamente cai bala perdida na gente mesmo, né? Fisicamente desgraças acontecem, como diz Eclesiastes 3, chove no terreno do ímpio, chove no terreno do justo. Deus abençoa todos os dias o ímpio e abençoa o justo, ou seja, o mundo é contingencial. Existem promessas gerais, como você vê lá em Deuteronômio 27, 28, 29, a respeito de que se procederes de tal forma, tereis tal tipo de consequência. Se procederes de tal forma, tereis este outro tipo de consequência. Porém isso é em linhas gerais, e às vezes dá a impressão de que ele está falando para povo e não para indivíduos. Tanto é que depois, antes um pouquinho do Deuteronômio 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então está falando de uma nação, de um grupo de pessoas. Por isso eu tendo a entender que essas promessas de bênção são para povo, enquanto o indivíduo continua contingencial, né? Afinal de contas, não cai avião com pessoas que cristãos acham, né, vamos botar assim, abençoadas, né, com pastores, e pessoas que alguns cristãos acham pessoas assim, que ainda não compreenderam certas coisas da parte de Deus, como líderes de religiões de base espírita, por exemplo, e essas pessoas nada lhes acontece e pastor toma tiro na cabeça, entendeu? Então, e aí, como é que é? Deus abençoa um, não abençoa o outro? Como é que fica essa situação? Entende? Então, para você ver que pessoalmente, aparentemente, a contingencialidade é mais real. Entretanto, em relação à nação,
eu creio que esses versos de bênção e de maldição se aplicam de maneira mais aprimorada, mas a gente vai aprendendo junto. E deixa a sua opinião aqui no comentário. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se já. Deixa um comentário aí, uma pergunta para a gente poder interagir. Então ele me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo. Recôndito é lugar mais escondido, ou um dos lugares mais escondidos. Tabernáculo é local onde se estabeleceu primeiro o tabernáculo e depois o templo de Deus. Tabernáculo era o local da habitação de Deus, onde Deus deu especificamente, milimetricamente ordens do que fazer. Olha, vão ter tantos paus assim sobrepostos e tal, vai ter tantos metros disso, tantos metros daquilo, e no Santo dos Santos do tabernáculo, só poderia, dos sacerdotes, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para a expiação do pecado do povo. E ainda assim ele entrava com uma corda amarrada pelo meio do corpo, porque se ele não estivesse em santidade e entrasse no Santo dos Santos em pecado, Deus o matava. E as pessoas puxavam o corpo dele. Por isso o sacerdote sempre oferecia holocaustos primeiramente por si mesmo, para que ele se santificasse, para que depois então ele pudesse oferecer holocaustos pelo povo, né? Então quer dizer, no recôndito do seu tabernáculo, ou seja, ainda que esse local seja o local mais santo dos santos, eu tenho como ficar lá, porque em outras circunstâncias, por várias vezes aqui, o rei Davi ele mostra que ele estava na esperança já do Messias. Tanto é que alguns salmos messiânicos que nós lemos aqui, inclusive a respeito da paixão de Cristo, a respeito de como Jesus seria tratado, a respeito de como ele nasceria, a gente já até leu algumas coisas, leremos mais, mas ele já estava falando de Jesus. E como depois de Jesus nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos o templo divino, em nós habita o Espírito Santo, ainda que estejamos em pecado, mas porque o sangue de Cristo derramado na cruz torna possível uma presença divina santa em um ser pecaminoso como eu, é que ele já nessa esperança diz que o Senhor o esconderia no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo. Me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Olha, que rocha é essa que ele está dizendo que ele vai ser elevado, hein? Para pensar, né? Eu gosto da frase em inglês, né? Christ is our rock. Jesus Cristo é a nossa rocha. Jesus Cristo é a nossa esperança, né? Inclusive, depois o próprio Cristo fala a respeito daquele que constrói a sua casa em cima da areia ou em cima da rocha, né? Então ele fala que ele vai ser elevado em cima da rocha. Olha que interessante. Verso 6: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercaram. Então tem os inimigos que o sitiaram, mas a cabeça dele será elevada acima. E isso significa literalmente posição social, ele será reconhecido como tal. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Ué, mas como assim oferecer sacrifício? Não eram só os sacerdotes que ofereciam sacrifício? Tá vendo só que interessante? Ele já entendia, ele já tinha parte da revelação com ele, de que o próprio Cristo no futuro colocaria cada um de nós como nação real, sacerdócio eleito santo de Deus, para que pudéssemos sermos dados por profetas, nações. O próprio Isaías também fala isso em outro momento, um pouco mais à frente, cerca de 500 anos à frente aqui, né? Isaías já é lá para o ano 500 aproximadamente. Aqui nós estamos nos 950, 980 aproximadamente. Cantarei, salmodiarei ao Senhor. Salmo é literalmente hino, cânticos, né? Então, salmodiarei ao Senhor. 7. Ouve, Senhor. Aqui começa um processo de clamor. Ouve, Senhor, a minha oração, eu clamo. Compadece-te de mim, responde-me. Então, primeiro ele faz afirmações peremptórias de guerras a respeito dos inimigos, a respeito dele do próprio Jeová ser o seu forte, de que ele ama e respeita a Torá, de que ele queria
morar e habitar na presença de Deus todos os dias. Ele começa a falar esse monte de coisa. Ele para tudo de repente e parece que ele muda o tema do salmo. Quando ele começa a dizer: ouve, Senhor, a minha voz, eu te clamo, compadece-te de mim e responde-me. Você entende que ele primeiro, para os inimigos, ele faz afirmações. Para Deus, ele faz petições. Por isso que a gente deve trabalhar na nossa vida como se tudo dependesse de nós, mas clamar a Deus como se tudo dependesse de Deus. Davi já entendia isso há 3.000 anos atrás, né? Para você ver que a gente muda os ditados, adapta de acordo com os milênios, mas os princípios que são eternos continuam os mesmos. Ao meu coração me ocorre. Esse versículo eu achei muito interessante, no verso 8. Ao meu coração me ocorre. Tipo, você estava pensando aqui, meu Deus. Buscar a minha presença. Buscarei, pois o Senhor, a tua presença. Olha que interessante. Buscar a minha presença. Ele está pensando assim, como se ele estivesse olhando para o céu e ele ouvisse do coração dele a voz do próprio Deus: me busca aí. Ele responde: buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Então, se o coração dele sequer sussurra, busca o Senhor, ele já responde com palavras peremptórias de verdade: buscarei sim, o Senhor é o meu alto refúgio, né? Como já disse no comecinho do capítulo. Não me esconda, Senhor, a sua face, não rejeites com ira o teu servo. O interessante é que ele coloca um advérbio de modo aqui, né? Não me escondas, Senhor, a tua face, né? Não me escondas, Senhor, alguma coisa, né? A tua face. Não rejeites com ira o teu servo, porque ele sabe que ser rejeitado pelo Senhor em muitas de suas atitudes, ele já havia sido, estava sendo e continuaria a ser até os últimos dias de sua vida. Porque assim é a vida do salvo, né? Nós somos santos por quê? Porque fomos santificados pelo sangue da cruz de Cristo. Entretanto, pecamos, né? Pecamos agora e continuaremos pecando. Então, como se dá essa dualidade? É que o fato de sermos santos em Cristo não nos impede, como nós não ainda temos o nosso corpo glorificado, vivermos pecando aqui ou ali. Por isso, o necessário constante estado de arrependimento. O arrependimento não é de uma coisa que você fez, é de uma coisa que você é. Nós somos pecadores, não deixamos de ser, certo? Né? Aí vem alguém e fala assim: ah, mas não existem pecados. Pois é, não existem, né? Aí daí você vê a verdadeira religião de religiões falsas, né? E Pedro na frente lá ele completa, né, dizendo que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Também ele fazendo uma comparação, não, né? Uma metáfora direta. Entretanto, em primeiro lugar, a verdadeira religião é Jesus Cristo, né? Aquele que religa o homem a Deus. O próprio Davi vivia em Jesus Cristo, apesar de estar quase 1000 anos antes de Cristo. Buscarei, pois, o Senhor a sua presença. 9. Não me esconda, Senhor, a tua face, não me rejeites com ira o teu servo. Ou seja, ainda que eu faça coisa errada, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tu és o meu auxílio. Ou seja, mesmo ele sendo sábio e tendo conselheiros reais e tendo sábios que possam auxiliá-lo, tendo generais como Joabe, que foi um grande general para ele em várias ocasiões, quando você lê ali a sequência histórica toda, é uma coisa impressionante. Ele sabe que o auxílio verdadeiro era o Senhor. Tu és o meu auxílio, não me recuses, não me recuses. Olha o temor do coração que ele tinha em relação ao Senhor. Nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Salvação só há em Jesus Cristo. Não me desampares, ó Deus da minha salvação. O que é amparo? Amparo é literalmente aquilo que te cobre, sabe? Cobre-me, Senhor, com o sangue de Cristo. Olha como é que tudo está imbricado em um único sentido. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá.
Aí ele faz até uma espécie de poema em cima, de pensamento em cima, né? Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Ou seja, vereda, caminho estreito, fino, difícil. Mas já que o caminho é estreito, pelo menos que ela seja retinha, Senhor. Porque se tiver altos e baixos, numa ruelazinha fina, tem os que espreitam, né? Os que estão à volta, só esperando você dar uma falha, para que através desse ponto, né, possam derrubá-lo. Não me deixes à vontade dos meus adversários. Esse A aqui é um acraseado, tá? Então vontade de meus adversários aqui funciona também como advérbio, né? Não me deixes segundo a vontade dos meus adversários. Se a gente fosse colocar assim, que é a vontade dos adversários dele, principalmente, você sabe quais que eram, né? Pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Só respiram crueldade. A gente vê isso no Brasil, né? Nós temos uma corte que parece que só respira crueldade. Nós temos comissões de palhaçadas, né? no Brasil que só respiram crueldade. Não há interesse nenhum em legislar pelo pobre, pelas pessoas, pelos que eventualmente, por exemplo, sofrem agora com a situação dessa doença maldita, e não há nenhum desejo nesse povo de achar a verdade. O interesse é fazer politicagem. E não adianta você se eximir de falar dessas coisas a respeito das coisas de Deus, porque é disso aqui que o apóstolo, que o rei Davi também fala. Quando os maus se levantam, se você não se levantar, não falar a verdade, quem vai falar? Nós temos a nossa responsabilidade. E se você pagar o preço por isso, glória a Deus. Glória a Deus, quando o nosso perecimento é em nome daquele que nos chamou à existência, né? Contra mim se levantam falsos testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aí ele muda de novo o tema. Ele começa a falar de uma coisa que ele cria, baseada em sua própria experiência com Deus, no que ele via e no que ele cria. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que verei. E o último verso, verso 14 do capítulo 27, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Gente, fortificar o coração não é fácil, porque nós temos ânimo dobre, é uma expressão bíblica também, e um coração enganoso, de acordo com Jeremias. Então, fortificar o coração para que ele não seja facilmente ludibriado, e fortificar e refazer o nosso ânimo no Senhor para que ele não seja dobrado e aqui e ali de acordo com as circunstâncias da vida, não é fácil. Esse último verso aqui, o verso 14, não é fácil de cumprir. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera por Ele. Tenha esperança. Esperança, né, é uma palavra até derivada, né? Verbo esperar, de esperança, ou esperança de esperar. O radical é o mesmo, isso é o que importa, né? Eles vêm da mesma origem de palavra. Esperar, ter esperança, não desanimar o coração, porque nós sabemos que quem luta por nós não é pequeno, não. Gente, esse aí foi o Salmo de número 27, o Salmo capítulo 27. Daniel de Paula Cachoeira Itapemirim, Deus abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus.